esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A festa da exaltação da Santa Cruz, neste ano, coincidiu com o domingo, e dada a importância da festa, a Igreja substituiu a liturgia dominical, que seria a liturgia do 24º domingo do tempo comum, pela liturgia da festa da exaltação da Santa Cruz, que a Igreja celebra todos os anos no dia 14 de setembro. Por isso, hoje, nós, de maneira especial, voltamos os nossos olhos para a cruz de Nosso Senhor. Aliás, há dois momentos no calendário litúrgico da Igreja que nós contemplamos de maneira especial a cruz de Nosso Senhor. Primeiro, dentro do tríduo pascal, precisamente na Sexta-feira Santa, na celebração da paixão e morte de Nosso Senhor, adoramos o lenho da cruz. E hoje, dia 14 de setembro, a festa da exaltação da Santa Cruz. Os dois momentos previstos no calendário litúrgico não visam adorar a cruz, exaltar a cruz enquanto objeto. Não se trata de uma adoração ao objeto cruz, não se trata da exaltação do objeto cruz. Nós olhamos para a cruz, mais precisamente para aquele que foi pregado na cruz. A cruz é um sinal que nos remete à paixão e morte de Nosso Senhor, isto é, a sua entrega total, a sua doação, o seu ato voluntário que tem em vista a nossa salvação. É isso que nós adoramos e exaltamos quando celebramos na Sexta-feira Santa o rito da adoração da Santa Cruz e hoje quando celebramos a exaltação da Santa Cruz. É importante enfatizar que a cruz para nós cristãos não é um objeto de decoração. A cruz não é dada a nós como cristãos para que nós utilizemos como um ornamento. Infelizmente, no mundo capitalista, os homens se apropriam dos sinais sagrados, tendo em vista a obtenção de lucro, fazendo da cruz, que é um objeto sagrado, um objeto de ornamentação, um objeto de decoração. Para nós, esta não é a finalidade da cruz. A cruz não foi dada a nós e nós recebemos essa cruz. Nós acolhemos a cruz no dia do batismo. A cruz foi assinalada sobre a nossa fronte e também sobre o nosso peito. Mais do que trazer a cruz enquanto objeto, nós trazemos esse sinal marcado em nós. Porque no dia do batismo, no dia da confirmação,
dois sacramentos que imprimem caráter, portanto são sacramentos indeléveis, que não podem ser apagados. Nós somos marcados com o sinal da cruz de nosso Senhor. É importante ter a cruz enquanto objeto, mas reconhecer o que ela realmente significa para nós. Em primeiro lugar, a festa da exaltação da Santa Cruz é um convite para que olhemos fixamente para a cruz e nela contemplemos a grandeza do amor de Deus por nós. Cristo morre na cruz. Cristo é Deus. Como disse São Paulo no texto da segunda leitura, ele assumiu a condição de escravo e, tornando-se igual aos homens, sendo semelhante a nós, ele pode oferecer a sua vida na cruz em expiação dos nossos pecados. O nosso pecado provocou uma ofensa grave a Deus, e o homem por ele mesmo não teria condições de reparar o dano causado. O homem não tem condições de prover a própria salvação, de causar a sua redenção. Por isso foi necessário que Deus Pai enviasse o seu Filho Jesus, ele que preservou o filho de Abraão, impedindo que Abraão sacrificasse Isaque. Ele mesmo irá imolar o seu próprio filho. E Jesus voluntariamente aceita entregar a sua vida na cruz. No Evangelho de São João, o aspecto da voluntariedade de Nosso Senhor fica claro. São João, quando descreve a prisão de Jesus, ele descreve Jesus se apresentando. Não são os guardas que prendem Jesus, é o próprio Jesus que se apresenta e que se entrega, indicando que a morte de Cristo na cruz não foi um acidente de percurso. A morte de Jesus, muito mais do que um movimento político, religioso do seu tempo, porque Jesus passa a incomodar as autoridades políticas e religiosas do seu tempo, a morte de Jesus na cruz está dentro do desígnio de Deus. Deus quis que o seu Filho fosse imolado em expiação dos nossos pecados. Deus, no seu desígnio de amor, escolheu nos salvar através do sacrifício redentor do seu Filho, manifestando através da imolação do próprio Filho e Cristo Jesus, por sua vez, se entregando voluntariamente, manifestam o Pai e o Filho a grandeza do amor de Deus por nós. Portanto, o primeiro anúncio da festa da exaltação da Santa Cruz: nós somos amados por Deus. Deus nos amou de tal modo que Ele decidiu imolar o seu Filho na cruz para nos salvar. Nós não exaltamos a violência provocada pela cruz. Nós não exaltamos a morte de nosso Senhor, fruto da violência que os homens provocaram contra Jesus. Nós exaltamos esse amor de Deus que nós visualizamos de maneira tão expressiva na cruz, na cena da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida por você. Ele entregou a sua vida na cruz pensando em você, para que você recebesse a graça da salvação, para que os seus pecados fossem expiados, para que a sua vida fosse resgatada e você possa entrar um dia nas alegrias dos céus. Segundo aspecto da festa da exaltação da Santa Cruz, recentemente meditamos na liturgia dominical sobre o benefício dos sofrimentos que nós encontramos nos caminhos da vida. A festa da exaltação da Santa Cruz é um convite para cada um de nós tomar a cruz de cada dia e seguir Jesus. A cruz, ela é inevitável. Em algum momento nós vamos nos deparar com a cruz. Durante o nosso caminho,
percorrendo o caminho da vida terrena, em algum momento a cruz vai surgir na estrada. E qual é a reação do cristão diante da cruz? O cristão não é alguém que foge da cruz. Aliás, quem foge da cruz, você já sabe. Quem foge da cruz. Quem foge da cruz é o diabo. Ele foge da cruz. Nós abraçamos a cruz. Por que abraçamos a cruz? Porque somos masoquistas, sadomasoquistas, gostamos de sofrer, de ver o sofrimento? Absolutamente não. Nós abraçamos a cruz porque a cruz está na estrada do cristão. E nós reconhecemos que a estrada que nos conduz às alegrias dos céus é a estrada da cruz. Antes de viver o mistério da sua glorificação, Jesus passa pela cruz. Portanto, nós precisamos acolher, abraçar a cruz de cada dia. Talvez uma doença, uma dificuldade com o filho, com a filha, uma dificuldade na vida profissional, uma dificuldade no trabalho, uma provação que você está vivendo no seu matrimônio. Tudo isso são situações que nos possibilitam unir os nossos sofrimentos à cruz de nosso Senhor. Segundo a teologia de São Paulo, nós completamos na própria carne, através dos nossos sofrimentos, o que faltou à paixão de Cristo. O que São Paulo quis dizer? Que nós participamos da paixão de nosso Senhor através dos nossos sofrimentos. E participando da paixão de nosso Senhor, nós também participaremos da sua vitória. É necessário colocar um ponto final nessa atitude diabólica, isto é, a atitude de alguém que vive fugindo da cruz. Primeiro, que isso não é possível. Nós não conseguimos. Nós tentamos, mas não conseguimos. Porque a vida é trágica, a vida é dramática, a vida nos surpreende positivamente e negativamente. Nós não temos o controle absoluto sobre o roteiro da própria história. Nós não temos o domínio. Nós, como cristãos, abraçamos a cruz e unimos a nossa vida à vida de nosso Senhor, porque entendemos que os sofrimentos desta vida são oportunidades para a nossa santificação. O texto da primeira leitura escandaliza o texto da primeira leitura. Vejam, ouçam novamente o que o povo de Deus estava dizendo para Deus. O povo está murmurando, está no Egito, está atravessando o deserto, saiu do Egito, está atravessando o deserto rumo à terra prometida. O povo diz: mas por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. O povo está dizendo tudo isso para Deus. Qual é o alimento que Deus ofereceu? O maná, o pão enviado do céu. O povo está com nojo do pão que Deus está oferecendo para saciar sua fome. Quanta ingratidão, quanta rebeldia, quanta audácia desse povo ingrato que foi liberto por Deus da escravidão do Egito. Deus está enviando maná, alimentando o seu povo enquanto o povo caminha pelo deserto rumo à terra prometida, e esse povo é ingrato. Porém, a ingratidão não ficou restrita ao povo que está caminhando pelo deserto. A ingratidão continua viva em cada um de nós. Que, em outras palavras, também dizemos, também repetimos: já estamos com nojo desse alimento miserável. Deus nos cumula com tantas graças. Deus derrama abundantes bênçãos, mas nós não estamos satisfeitos. Nós nos rebelamos contra Deus. A primeira unha encravada, nos revoltamos contra Deus e o mundo. A primeira pedra encontrada no caminho, deixamos de ir à missa, paramos de rezar, nos rebelamos contra Deus. Isso é próprio do povo ingrato que caminha pelo deserto. Quantos sinais indicam a presença amorosa de Deus nos sustentando?
E Deus não permite que nós passemos pelas provações, pelas tribulações, pelos sofrimentos dessa vida, se nós não temos condições de suportá-los. Por nós mesmos, talvez não tenhamos condições, mas Deus vem em socorro da nossa fraqueza. Se nós sucumbimos frente aos sofrimentos da vida, é porque nós não estamos abertos à graça de Deus que nos sustenta. Porque quando nós fazemos um exame de consciência, ou mesmo memória da própria história, nós reconhecemos que passamos por tantas coisas que não tínhamos condições por nós mesmos de passar. E reconhecemos que Deus nos sustentou. Se hoje nós estamos sucumbindo, é porque falta essa sensibilidade, essa abertura sincera de coração para receber a graça de Deus. O que nós fazemos? Fazemos o que o povo está fazendo no deserto. Ficamos murmurando contra Deus. Nos rebelamos contra Ele. Ao invés de se abrir à graça de Deus e de recorrer ao Senhor, dizendo: eu não tenho por mim mesmo condições de suportar esse peso. Eu não tenho por mim mesmo força para atravessar essa noite escura, mas eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu sei que existe um Deus que é pastor e que assegura que nada me faltará. Eu sei que tem um Deus que peleja por mim, um Deus que me ensina: se Ele é por mim, quem será contra mim? Estão percebendo? Como nós somos como o povo de Israel? Deus está manifestando a sua graça e querendo nos fortalecer para que nós tomemos a cruz, mas nos rebelamos contra Deus. O que aconteceu com o povo? Uma porção do povo morre picado pela serpente venenosa. Estão lembrados de alguma serpente que já apareceu na Escritura, no livro do Gênesis? A serpente do Gênesis. Quando o homem se rebela contra Deus, o homem se associa ao inimigo de Deus. E o inimigo de Deus é uma serpente astuta. Ele leva o homem à morte. Quando o homem se rebela contra Deus, o homem está trilhando o caminho da morte. Mas Deus é misericordioso. Deus é paciente e bondoso. O Salmo nos ensina que o Senhor é sempre benigno e compassivo. Não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à razão de seu furor. O autor sagrado expressa a reação de Deus na linguagem humana para retratar a grandeza da bondade de Deus. Deus que é paciente conosco. E o Salmo ainda nos ensina que Deus se utiliza das situações difíceis da vida para a nossa conversão. O que diz o salmista? Quando os feria, fazendo menção ao texto da primeira leitura, eles então o procuravam. Quando o povo percebeu que estava sendo picado pela serpente venenosa, o povo recorreu a Deus. E Deus prontamente providenciou um meio para curar o seu povo. O que nós aprendemos com o Salmo? Que Deus não quer o nosso sofrimento. Não foi Deus quem enviou a serpente venenosa para picar o povo. Essa é a leitura que o povo faz, pela compreensão limitada que ainda tem sobre o modo como Deus atua na história. O que o povo está vivendo é a consequência do pecado. O sofrimento está no mundo como consequência do pecado. Mas Deus se utiliza do sofrimento que faz parte da vida para favorecer a nossa conversão. Quantas vezes no momento difícil da vida nós procuramos verdadeiramente o Senhor? Quando as coisas ficaram difíceis, nós começamos a ir com mais frequência à missa, começamos a rezar fielmente o terço, passamos a ler com mais frequência a Bíblia, buscamos a confissão mais assiduamente. Quando as coisas ficam mais difíceis na vida, naturalmente nós nos aproximamos mais de Deus. É Deus se utilizando dos meios. Deus não provoca o sofrimento. O sofrimento faz parte. Mas Deus, no seu amor, nos proporciona através dos sofrimentos a consciência do quanto dele nós precisamos. Porque sem ele nós não seríamos capazes de carregar a cruz. Não vamos fugir da cruz. Vamos abraçar a cruz.
Porque a cruz é o caminho que vai nos possibilitar entrar nas alegrias dos céus. Eu repito, os sofrimentos, a cruz é inevitável. Você pode fugir dela, mas chegará um momento em que não terá como. Nós vamos passar pelos sofrimentos, mas devemos abraçar a cruz e reconhecer: Senhor, este é o meu caminho de santificação. Se é esta a cruz que eu devo abraçar para a minha salvação, eis-me aqui, Senhor. Vou tomá-la, abraçá-la e sem murmurar, vou caminhar pelo deserto desta vida, convicto que, olhando para a sua cruz, eu vou participar da sua paixão, mas também participarei da sua vitória. Porque Cristo nos fez para a vitória, mas antes da vitória é necessário abraçar a cruz. É preciso tomar a cruz, sem murmurar. Vamos parar de murmurar, de ficar reclamando. Vamos abraçar a cruz. Vamos acolher os sofrimentos. Eu insisto, não como alguém que fica procurando sofrimento. O sofrimento é inevitável. Quando ele chegar, nós acolhemos, abraçamos e unimos o nosso sofrimento à cruz de nosso Senhor. E caminhamos, movidos pela certeza da vitória. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Isso vai passar, tudo passa, só Deus vai permanecer para sempre.